Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, versos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Grandeza, e nós tão pecadores, tão fracos, pequenos, incapazes, finitos, mas confiados nos méritos de Jesus, sobre quem falaremos para tentar responder a essa pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Verbo, e nós te bendizemos por isso. Fala ao nosso coração. Obrigado pela vida dos irmãos, pela vida dos visitantes. Vários visitantes estão conosco, e nós queremos bendizer ao Senhor pela vida de cada um deles, pela vida de cada irmão, e que o Senhor ministre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, difere um pouco dos outros evangelhos. O evangelho, na verdade, é um só. Cada um desses escreveu o respectivo evangelho de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas. Esses são chamados de sinóticos, porque a maior parte de tudo que está escrito, de todo esse conteúdo, tem isso aí em comum. Já o evangelho segundo João, não. Segundo alguns estudiosos, eu sou estudioso, mas não cheguei a pesquisar isso, aí a gente vai bebendo das fontes, né? Cerca de 90% de todo o conteúdo, conforme escreveu, não estão lá nos outros 3 evangelhos. Além disso, esse evangelho, João, quando o escreveu, teve o objetivo de apresentar a Cristo, conforme está lá no no capítulo 20, verso 31, diz assim: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse foi o tema do pastor André de manhã. E essa mensagem em que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é um dos pontos centrais, porque são vários os ensinamentos que João pontua aqui. E ele escreveu esse evangelho por volta do ano 85, e nessa época o gnosticismo já ganhara muita força, e as ideias gnósticas eram totalmente contrárias ao evangelho. Segundo os gregos concebiam, e o gnosticismo também, os adeptos, os seguidores, aderiram às ideias de Platão. Platão concebeu que o mundo das ideias é que de fato existe. E os gregos concebiam, segundo também os gnósticos, que a matéria é má, e portanto a criação não poderia ter vindo de uma divindade perfeita. Eles não acreditavam na perfeição da divindade, portanto, rejeitavam a Cristo, tanto os gregos como aqueles que eram adeptos ao gnosticismo. E o dualismo que havia, então, 2 premissas do gnosticismo. A primeira é que o dualismo entre o espírito e a matéria, em que o espírito é bom e a matéria é má. Essa era a primeira premissa, e isso ia, conforme disse, de confronto com as Escrituras e com a própria revelação de Cristo, do Espírito Santo, dando aqui a João a inspiração para escrever. Então ele vai escrever e anunciar então a pessoa de Jesus como sendo o Verbo. E outra premissa dos gnósticos é que havia uma verdade superior,
que eles poderiam chamar de Deus, né? Uma verdade superior. E essa verdade superior só seria conhecida por meio, ou acessada por meio do conhecimento. Daí então, tanta dedicação ao conhecimento, lidando com objetos do conhecimento e com tudo aquilo que eles concebiam, influenciados, obviamente, pela filosofia grega. Então, o termo gnosis significa conhecimento. Vejamos algumas verdades acerca de Jesus, o Verbo. A primeira verdade está nos versos 1a e b. Jesus é o Verbo eterno. Verso 1a. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, a primeira verdade é que Jesus era o Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Irmãos, no princípio, essa expressão no grego, e traduzindo aqui conforme a tradução bíblica, no princípio, nos remete a quê? Eu tenho certeza que você lembrou-se de Gênesis 1:1, não é isso? Então, nos remete a Gênesis 1:1, que nos remete à eternidade passada. Quando a gente diz eternidade passada, nesse caso estou me referindo à eternidade antes do princípio, antes de Deus, o Elohim, criar o mundo e criar do nada, criar a criação imaterial porque não havia matéria, então criou do nada os céus e os seres espirituais. Então, antes do princípio, o Verbo era. Então, essa é a pré-existência do Verbo. Existia antes da criação. E esse Verbo, no princípio, era o Verbo eterno, logos é a palavra, é a própria palavra, no caso logos aqui, que é o Verbo, que é Cristo, hoje nós sabemos que é, mas aqui quando João Batista apareceu para dar o testemunho, não havia esses escritos, e quando João o escreveu, ele se remeteu, e eu tenho certeza que ele buscou lá na eternidade isso. Lá em Gênesis 1, ele conhecia, na eternidade não, em Gênesis 1, antes da eternidade. Em segundo lugar, o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, nós queremos ler com vocês, acompanha aí, verso 1, a parte C. E o Verbo era Deus. Irmãos, João ao asseverar que o Verbo era Deus, que ele preexistia e que ele estava com Deus, ele lança sólida base, a qual proporcionaria aos leitores desse evangelho, num futuro muito próximo, aos leitores de sua época, uma correta interpretação acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sendo Jesus, o Verbo plenamente Deus, o Verbo é coigual a Deus, o Pai. O Verbo é coigual em poder, misericórdia, graça e em todos os demais atributos. A triunidade, as três pessoas são coiguais em todos os seus atributos. Porém, o Verbo, Jesus, Cristo, difere quanto à natureza, porque ele veio e quando se fez carne, assumiu então a natureza humana, plenamente Deus e plenamente homem. E é importante ressaltarmos, irmãos, que tudo que Jesus fez, se fez segundo a vontade do Pai. Ele estava alinhadíssimo com o Pai, não fazia nada de si mesmo, e ele dá testemunho disso. Em João 5,19, ele diz assim, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. E ele está falando dele como homem, plenamente homem, submisso ao Pai, senão, ele continua, somente aquilo que vir fazer o Pai, do verbo ver,
porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Em terceiro lugar, o Verbo é o Criador. Já lemos, e agora eu quero ler o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo é também o Criador. João tem em mente, mais uma vez, Gênesis 1:1. Pelo menos eu arrisco-me a dizer isso. Ele tinha em mente, eles conheciam bem o Antigo Testamento, né? E a palavra no princípio, e aí lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus, Bereshit, bara Elohim. Elohim aqui, essa terminação ieme, é plural em hebraico. E esse plural não é porque há deuses, não, há um só Deus. Esse plural é majestático, no sentido de mostrar a majestade do Deus triuno. Então, e o termo Bereshit, no princípio, tem o radical aqui, o Rosh, quer dizer cabeça, apontando para Cristo. E se Cristo é o Verbo, e o Verbo é o Criador, esse Verbo é o cabeça da igreja. Ele exerce o chamado Regnum Christi, que ele rege toda obra da criação, sobre toda ela. E eu penso, irmãos, que João levou isso em consideração, e daqui a pouco direi a respeito disso, porque esse Deus subsistindo em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo, é o Criador dos céus e da terra. O Verbo era Deus. Lemos aí, o Verbo era Deus, mas o Verbo é Deus, e o Verbo continuará a sendo Deus, e é também o Criador. Quando da criação imaterial, mencionei há pouco, que é a criação sem a matéria, Deus criou os anjos, e essa criação permaneceu até que, num segundo ato da criação, em que esse Deus triuno Criador, e o Cristo como Criador, o Verbo sendo o Criador, trouxe a luz à terra. Trouxe a luz à terra. Está registrado no versículo 4. Porque a partir do verso 5, começa esse segundo ato de Deus, e para que houvesse vida, era necessário que Deus trouxesse a luz à terra. Porque quando no princípio ele criou os céus e os seres espirituais, obviamente ele criara a luz, ele criou. Então, trazendo a luz à terra, haveria então a criação, porque não há vida sem luz. E vai pensando sobre isso à luz do texto, luz, João testemunhando da luz, vamos comentar daqui a pouco, mas sem a luz do sol não há vida. Uma planta, se for enclausurada e colocar num cômodo fechado e a luz não chegar até ela, morrerá essa planta, não subsistirá, não persistirá mesmo, vai morrer, então precisa de luz. Em Gênesis 1:3 está escrito, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Prestem atenção, não é uma mera coincidência, embora versículos tenham sido inseridos depois, né, que o cânon estava sendo encerrado lá nos pergaminhos e tal. No verso 1 de Gênesis 3, é o que eu li, e em João 1:3 está escrito, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se você ler agora aí em Hebreus 11, não precisa de ler, eu vou citar aqui, está escrito assim, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. A versão ARA traz universo, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Todos os versos de número 3, Gênesis 1, João 1 e Hebreus 11, falam acerca da criação. E fala acerca da criação por meio da palavra. E logos é palavra. Logos, o termo grego, é a palavra também, é o verbo. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Isso
me deixou muito, muito feliz, porque eu nunca havia pensado nisso. Estudando lá, indo lá, voltando, me lembrei de Hebreus 11, 3, aí me veio à mente, e eu me alegrei ali no Senhor. Parece uma coisa pequena, mas pode ser que para muitos seja, mas para mim foi altamente significativo ler esses versos de número 3. E em quarto lugar, o verbo tem vida em si mesmo, verso 4a, a vida estava nele. Irmãos, a vasta obra da criação é composta de seres vivos e seres brutos, estes inanimados e aqueles animados. Nenhum ser animado tem vida em si mesmo. Por quê? É óbvio, a resposta é muito óbvia e simples, é porque eles foram criados. Quem tem vida em si mesmo é o nosso Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós estamos nos referindo a Jesus, o Verbo, que é Deus também, ele, por conseguinte, tendo vida em si mesmo, a vida procede dele. E os demais seres vivos, por exemplo, só têm vida porque Deus lhes deu a vida, e nós estamos inclusos aqui. Nós temos vida não de nós mesmos. Se nós nos referirmos à vida meramente humana, em que temos um corpo e temos a parte imaterial, alma ou espírito, não sei como você lida, nós lidamos com a alma, né? Corpo e alma. Nós somos seres vivos porque a vida de Deus foi comunicada a nós. Mas os seres inanimados, os brutos, não têm vida. E quem a tem nesse sentido, e para ter aquela vida que transcenderá a eternidade, essa vida também provém do Verbo, provém de Deus, provém de Cristo. No texto aqui, no texto em apreço, o termo traduzido como vida é de zoe, que difere de bios, vida biológica, sobre a qual me referi agora. Zoe refere-se a essa vida que procede de Deus, essa vida que está nele, essa vida que vem da eternidade, veio da eternidade passada e se revelou a nós. Essa vida contrasta com bios, porque o ser biológico perecerá. Todos os seres vivos morrem, desde que foram criados, ou aliás, formados, é diferente, criação de Deus e formação, né? Criar é criar do nada. Quando Deus no princípio criou, ele criou do nada. Depois, fazendo uso em sua economia da matéria que fora criada, então nesse segundo ato criativo, Deus criou então os demais seres. E essa vida bio perece, mas a vida de Zoe jamais. Contrasta então, e isso é por demais maravilhoso, porque nós nos alegramos no Senhor pela vida que Ele nos deu, essa vida que nós vivemos, mas sobretudo pela vida espiritual, a vida do nosso espírito que fora recriado no passado. No meu caso, há 35 anos, no teu, não sei, talvez você o saiba. Naquele dia em que o Senhor te regenerou, você então passou a viver de fato e de verdade. Viver a vida que vem de Deus, a vida que vem do Espírito Santo, que trabalha conosco, que nos confronta pela palavra, que nos edifica pela palavra, que quebranta o nosso coração. Oxalá isso esteja acontecendo mesmo, mediante uma vida de oração e de dedicação à palavra, em conhecer a palavra. E em quinto lugar, o verbo é a luz que dá vida ao homem. Verso 4b e 5. E a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, não prevaleceram contra a luz.
Meus irmãos, embora a luz nesse texto seja uma referência clara ao Verbo eterno e encarnado como sendo a luz dos homens, não tenho eu dificuldade nenhuma, não tenho dificuldade alguma em traçar um paralelo com a luz quando veio à terra, quando foi trazida por Deus à terra, para que assim então a vida pudesse existir, e aí Deus então formou os animais e no sexto dia o homem. E esse paralelo é o seguinte: lá possibilitou a luz, e sendo Cristo o Verbo a luz do mundo, é essa luz também que nos trouxe vida. Ainda que eu esteja sendo um pouco repetitivo, mas isso é fundamental. É fundamental porque a luz que nos iluminou é o próprio Cristo, o qual foi trabalhado em mim, em você, no nosso coração, em nosso ser, pelo Espírito Santo, e nos confrontou então, até que reconhecemos naquele dia que Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Foi necessário ao Criador trazer a luz do sol à terra, e João, inspirado pelo Espírito, eu creio que ele fez esse paralelo. A vida era a luz dos homens, a vida, conforme nós lemos aqui, e a vida era a luz dos homens. Se por um lado, essa luz possibilitaria a existência e a perpetuidade dos seres vivos a serem criados, por outro lado, o Verbo encarnado manifestou-se como sendo a luz dos homens. Além disso, a luz do sol e também a luz produzida pelos homens por meio de processos, como por exemplo a luz elétrica, dissipa as trevas, porém ela é limitada ao ambiente segundo a quantidade de lúmens, se devidamente calculada, ilumina um certo ambiente, mas está limitado, essa iluminação está limitada. Agora a luz de Deus, Jesus como a luz que alumia, que clareia, dissipa as trevas, dissipa completamente. Nenhuma treva pode prevalecer quando a luz que é Jesus se manifesta. E essa experiência você a teve. Glória a Deus por isso. O Verbo encarnado, então, não tem limites quanto à luz. Nos dias de vida e da encarnação, de sua encarnação, ele sendo a luz resplandeceu nas trevas dos homens. Irmãos, os homens viviam em trevas. Os evangelhos declaram isso, viviam em trevas. Trevas do pecado, atolados, estavam vivendo num tremedal de lama, tal como hoje. Davi confessou isso a respeito de si mesmo, lá no Salmo 40, em que ele clamou por socorro e o Senhor o tirou de um tremedal de lama, de um poço de perdição. O mundo aí fora está perdido mesmo nesse aspecto, está vivendo em trevas. Mas Jesus é a luz do mundo, o mundo aqui, o mundo das pessoas, as próprias pessoas. E quando ele entra, e onde ele entra, as trevas não haverão de prevalecer. Elas são afugentadas. E Jesus nos diz na sua palavra que nós somos luz do mundo. E aí? Somos luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. A pergunta é, para mim e para você, no ambiente em que chegamos, ao ambiente em que chegamos, qual é a diferença que eu e você fazemos nesses ambientes? A luz de Cristo resplandece mesmo, ilumina esses ambientes? Nossa maneira de viver, nosso estilo de vida atrai as pessoas ou afugenta as pessoas. Isso tem a ver com a luz. Isso tem a ver com aquilo que nós estamos refletindo. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus,
Cristo, a luz dos homens, continua resplandecendo por meio da igreja. Estou afirmando, continua manifestando-se, continua resplandecendo por meio de sua igreja. A igreja de Cristo, irmãos, é composta por pessoas regeneradas, e tão somente por pessoas regeneradas, nascidas de novo. Não sendo isso, o que há, então, é apenas a figura de uma pessoa religiosa. Essa é a verdade. Uma pessoa pode ser religiosa, mas só tornar-se-á filho ou filha de Deus mediante a regeneração, que é obra do Espírito Santo. Em sexto lugar, o precursor do Verbo encarnado. Houve então um precursor que cursou antes de Cristo, do Verbo encarnado, e essa pessoa foi João Batista. Olhe aí comigo, verso 6, até o verso 10, eu vou comentar um a um. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O apóstolo João, aqui o João é João Batista, o Batista, de tanto batizar ali no Jordão, chamaram-no de João o Batista, e aí a gente fala João Batista, né? Esse homem que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. E aí o João, escritor do Evangelho, diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Simplesmente isso, seu nome era João. Ora, os leitores dele certamente sabiam quem era João. Ano 85, por volta do ano 85, já sabiam quem era João, não precisou de ficar esclarecendo nada. E nós também sabemos, uma vez que estudamos as Escrituras, sabemos. E se você tem estudado, você sabe também. Procedência de João, quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Seu pai Zacarias, sacerdote, naqueles dias em que Isabel fora concebido, e concebido de João, no caso o João, porque o anjo Gabriel, mais uma informação acerca da pessoa de João, revelou a Zacarias que a sua esposa Isabel haveria de conceber e dar à luz um filho. E ela era idosa já, ambos. E nasceu no devido tempo o João Batista. Só que João Batista foi concebido depois de 6 meses, Maria foi concebida por meio do Espírito Santo de Jesus, no caso, o Verbo. E aí ele tentando entender o verso 7, a pergunta que eu fiz quando estudei esse texto há algum tempo, e de novo, é a seguinte: como, aí eu me refiro agora a João Batista, como João Batista, nesse momento de João Batista, aí eu quero que você pense lá com João, volte lá para o tempo e fica lá, tem João só, João Batista. Deus o enviou para testificar, para testemunhar e testificar a respeito da luz. Mas como ele haveria de fazer isso, sendo que Cristo ainda não havia manifestado quanto ao seu ministério? E aí, irmãos, é óbvio que João, tendo toda essa experiência de onde ele nasceu, de quem era a mãe, quem era o pai, sacerdote, revelação de Gabriel para seu pai, ele foi criado nesse ambiente, e ele foi educado segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e aí ele creu verdadeiramente no Messias, né? Porque no Antigo Testamento era o Messias. Ele creu piamente, e ele viveu a sua vida desde criança, consagrado ali pelos pais, até que começou a exercer o seu ministério. E João não teve nenhuma dificuldade, ele testemunhou mesmo. Lembram do que ele disse quando Cristo foi chegando próximo dele para ser batizado por João? Essa primeira cena: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João sabia muito bem, o João Batista, quem era Cristo. Ele sabia mesmo que esse verbo era
deveria ser por ele testemunhado, porque foi para isso que Deus o enviou, e havia uma finalidade, testemunhar daquele em quem muitos creriam, e teriam a vida eterna. Verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, a expressão mundo aqui é cosmos, o significado de cosmos, e esse cosmos aqui, no termo português mundo, próprio Cristo diz assim, o mundo jaz no maligno, o cosmos já no maligno, aqui significa que as pessoas ímpias daquela época e de todas as épocas estão debaixo de um sistema tão pecaminoso, um sistema engendrado por Satanás, que é o príncipe, para cegar mesmo as pessoas. E a Bíblia nos diz que esse mundo cegou mesmo o entendimento de muitos, e aí esse mundo das pessoas, esse mundo cosmos dos incrédulos, está cego de fato, de verdade, e por essa razão não o conheceu. As pessoas não se interessaram pelo verbo encarnado, por Cristo Jesus. Eles não poderiam, naquele pensamento, naquela lógica de incrédulo mesmo, conceber que o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas fosse Jesus, filho de José, que eles falavam, né? Filho, como pode? De Nazaré saiu uma coisa boa, e criticaram e tal. Não creram. Outro fator aqui é que, além da rejeição, a rejeição e a aceitação do verbo, é o ponto 7, né, eu não me referi, vão dos versos 11 a 13, né? O 10 aqui é somente uma análise, apenas um esclarecimento de que o mundo não creu, ponto. Agora, versos 11 a 13, é o ponto 7, a rejeição e a aceitação do verbo encarnado. Quem veio? Cristo, o verbo encarnado, ele encarnou-se, e veio então para o que era seu. O que era dele aqui? O povo de Israel. Ele veio para Israel, mas Israel como nação o rejeitou. Jesus, segundo a carne, foi semita, filho de Noé, Sem, Cão, Jafé, Sem, progenitor dos semitas, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, depois Jacó 12 filhos. Então Cristo descendeu de Sem, Abraão descendeu de Sem, Jesus descendeu também de Sem, por meio do progenitor Abraão, e segundo a carne, então, ele era israelita, ele então veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram-no, a maioria, mas aqui a rejeição de Cristo, mas tem um mas, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. E é no caso aqui, aos que creram no seu nome, aqui o verbo está no presente, aos que creem, porque é no presente que alguém recebe a Cristo. Depois que ele recebe, torna-se passado. E aí então ele está colocando no presente, e houve a rejeição, mas houve também a aceitação. Não por obra da carne de quem aceitou, mas por obra do próprio Cristo, e aqui a pessoa do Espírito Santo. E por último, a encarnação do verbo, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
João nos mostrou, irmãos, eu estou colocando aqui no passado, a partir dessa análise, que o verbo eterno é Deus, e agora ele nos diz, e o verbo se fez carne. Significa, irmãos, que sendo o verbo plenamente Deus, por meio do Espírito Santo, conforme já dissemos, tornou-se homem, tomou a forma humana, foi concebido por obra do Espírito Santo, depois nasceu, 9 meses depois, cresceu, foi educado ali pelos pais, mas ele era plenamente Deus, e ele mesmo foi absorvendo tudo que tinha que absorver, já trouxe de si, ele trouxe consigo isso, porque ele sendo Deus, ele não deixou a sua divindade. O verbo habitou entre nós, e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Verdadeiramente, irmãos, ninguém pode ir ao Pai, porque Cristo diz assim, ele disse e diz, porque a palavra é eterna. Ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, ele estava no mundo aqui ainda, exercendo seu ministério, porque ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. Como nós também do mundo não somos. Ele voltaria para o Pai. Ele deixou a glória do Pai, mas ele não abriu mão da sua natureza divina. Não abriu, mas não usou jamais a sua divindade em seu favor. Absolutamente. E aí ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6, né? Verdadeiramente ninguém pode ir ao Pai, onde Cristo também está, a não ser por Ele. E isso somente é possível, meus irmãos, por causa da graça. Graça, Ele veio cheio de graça e de verdade. Graça é esse favor que não merecemos, não merecíamos, e Ele nos agraciou com a salvação. O fato de o verbo tornar-se carne, sem contudo abrir mão de sua divindade, e por conseguinte, toda a glória vista nele, conforme essa última parte do verso, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nos remete então, e teve está lá em João 14 também, perguntando mas como nós vamos saber o caminho? O Senhor não disse ainda, tu não disseste? Quem é então? Aí Jesus disse, quem vê o Pai, me vê a mim, ou quem me vê, vê o Pai. Então Cristo e o Pai, ali em sintonia plena, maravilhosa. Irmãos, de manhã, eu mencionei há pouco, mas vou repetir, sobre a pergunta quem é Jesus, nós vimos de manhã, por meio da pregação do pastor André, que Jesus é o Filho do Deus vivo. E acabamos de meditar acerca de Jesus como sendo o Verbo eterno, o Verbo com todos esses aspectos abordados aqui, mas a pergunta para você e para mim é, o que faremos com esse conhecimento? O conhecimento em si opera alguma coisa em termos de transformação? Não, porque conhecer sobre Deus, conhecer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acrescenta apenas conhecimento, mas conhecer de fato e de verdade, experimentalmente, tendo um relacionamento também, procurando cada um de nós ter um relacionamento com Cristo, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, um relacionamento à semelhança do que Cristo viveu, e Ele nos chama a aprender dele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que então nós devemos fazer? Romanos 12, 2 nos diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos aprender com Cristo, precisamos crescer na graça e no conhecimento, mas acima de tudo, buscarmos essa transformação
por meio da palavra, porque somente a palavra tem poder para transformar. Transformai-vos é uma ordem, pela renovação da mente. E aí a gente alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, com os princípios eternos e, portanto, imutáveis. E aí então nós interpretamos a realidade e emitimos os valores segundo o que nós temos no coração, segundo a palavra. Porque juízo de valor tem a ver com aquilo que está dentro do ser humano, no seu coração, na mente. Pense, uma linguagem moderna, embora o coração fala do ser todo, mas a transformação da mente e o juízo de valor, segundo as Escrituras, é uma maravilha, porque aí nós interpretaremos e devemos interpretar a realidade à luz da Bíblia. E eu conclamo os irmãos com muito respeito, mas também no sentido de que nós possamos dedicar mais ao Senhor quanto à nossa comunhão com Ele. Nós devemos dedicar mais tempo para conhecermos o Senhor, para conhecermos experimentalmente. Deus tem banquete, um grande banquete para nós, seus filhos. E às vezes nós estamos alimentando de migalhas, né? Com coisas com tanta fartura. Tanta fartura. Mefibosete foi recebido como um da casa de Davi, e ele fazia sua refeição à mesa junto com o rei. E aí há uma figura que remete a nós. Nós temos uma mesa, um banquete do Rei Jesus, do Verbo eterno, o Verbo Criador. E o Senhor nos vê mesmo como filhos dele por causa de Cristo, por amor a Cristo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Amém?